dele, aquele que já está aqui. Obrigada, Jesus. Toda honra, toda glória seja dado a ti, Jesus. Que nós venhamos nos diminuir, que o Senhor cresça mais e mais, Jesus. Toda glória, exaltação ao nosso Jesus, que é poderoso, que é lindo, que é majestoso. Ah, Jesus, obrigada, Deus. Graça e paz, queridos, amém. Tem crente feliz aqui hoje com Jesus? Gente, eu estou saltando de alegria. Eu confesso que eu estava morrendo de saudade de ministrar para vocês, amém? Estávamos ausentes aí um pouquinho, estava em uma viagem em família, mas voltamos aqui, amém? O bispo não está presente, hoje ele foi ministrar em uma igreja de um amigo, e ele manda um beijo para todos vocês, amém? Um beijo para você que está ligadinho aí com a gente, acompanhe, compartilhe, porque eu tenho certeza que essa mensagem alcançará muitas vidas, amém, gente? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração. E o tema dessa mensagem hoje é: tem milagre no profundo. Você pode dizer para alguém aí do seu lado: tem milagre no profundo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Lucas 5, verso 1. Todos acharam? Amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o oprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lançais as redes para um arrastão. Diz assim comigo: arrastão. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, diz assim, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Quando o fizeram, pegaram uma grande quantidade de peixe, que a rede se rompia. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui, querido. Obrigada, Senhor. Aqui está a tua palavra. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Só a tua palavra, Senhor, tem poder de trazer transformação. Só a tua palavra pode fazer tudo aquilo que ninguém pode fazer. Eu sei que o Senhor já está em nosso meio. E aonde o Senhor está, tem transformação, tem cura, tem libertação. Então fala conosco nessa noite, Deus, que não seja minha voz. Eu me coloco em total dependência, Senhor. E que o Senhor possa ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, é um livro muito conhecido. Eu acredito que todos aqui já tenham visto pelo menos falar sobre a história dos pescadores que pescaram a noite inteira e não
acharam nada. O nosso amigo pastor Mark Anderson, ele vai dizer algo muito pontual, quando ele relata que toda noite é passageira, e que não existe noite tão longa que impeça o sol de aparecer. Por isso que Salmos 35 vai dizer que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. E o texto vai dizer isso a gente, que ao amanhecer, através de uma palavra, diz assim comigo novamente, uma palavra, eles viveram um milagre que eu estou falando, que eles nunca haviam visto antes, e eles não estavam acostumados a presenciar o que eles viram. Embora as pessoas presentes nessa história, Pedro, Tiago e João, e alguns mais pescadores, eles eram experientes da pesca, porque eles viviam disso. Eles dominavam aquela sua situação. Aquela manhã, a qual o Senhor deu uma palavra, foi algo surpreendente. Foi algo sobrenatural. Aqueles homens, eles sabiam tudo sobre a pesca. Eles conheciam nas palmas das suas mãos o mar da Galileia ou o lago de Genezaré. Eles sabiam o melhor lado para se pescar. Eles sabiam aonde o barco precisava estar. Eles sabiam o melhor dia, o melhor horário, o melhor momento. Qual era o melhor momento para se pescar? Mas aquela noite, a Bíblia vai dizer que eles saíram para pescar. E eu tenho certeza que eles se prepararam para isso. Eles se esforçaram. Eles tiveram a melhor estratégia para aquela noite. Mas o texto diz que eles trabalharam a noite toda. A Bíblia não diz que eles trabalharam uma parte da noite. A Bíblia é bem sucinta e diz: trabalharam a noite toda. A palavra trabalharam no grego, ela traz um sinônimo de exaustão, de cansaço. Sabe aquele trabalho que equivale a um dia inteiro de trabalho, que traz exaustão, cansaço, aquilo que equivale às suas forças humanas? Mas a Bíblia diz: não pescaram nada. Eu imagino aqueles pescadores lançando a rede de um lado, nada. Eles lançaram a rede do outro lado, nada. Eles lançaram a rede aqui, nada. Eles lançaram mais uma vez, nada. Absolutamente nada. Foi uma daquelas noites que eles ofertaram tudo que eles tinham. E o resultado, sabe qual que foi? Frustração. Foi uma noite frustrada. Eu já passei por isso. Há mais ou menos 8 a 9 anos atrás, quando eu trabalhava no Banco Bradesco, eu era gerente de contas de clientes de alto valor. Um dia eu cheguei na agência, o gerente falou assim para mim: Luana, hoje o nosso desafio é fazer previdência. Então nós dividimos aqui a cada gerente as suas metas. E a sua meta é fazer 1 milhão de previdência. Então corre, dá seus pulos, vai lá, faz suas ligações e suas visitas. Beleza, eu estava acostumada. Eu fui para minha mesa, arrumei a mesa, me preparei, liguei o computador, mandei e-mail, mandei mensagem, fiz ligação, fiz visita. Mas sabe o que aconteceu? Chegou no final do dia, eu não consegui vender nada. Mas nada. Rodei a baiana e nada. Nada consegui. Aí eu olhava para meus outros colegas de trabalho e vários bateram a meta. Alguns fizeram metade e eu nada tinha feito. E sabe qual era o único sentimento que tinha no meu coração? Frustração. Eu fiquei arrasada. Fui embora triste, cabisbaixa. Fui decepcionada. E assim como eu acredito que a maioria de vocês já passaram por momentos de frustrações na vida. Vários. Que talvez você perdeu as contas. Quantas vezes você passou por isso? Sabe aquele dia que você tinha certeza que você ia ganhar e você perdeu? Sabe aquele dia que você chegou todo empolgado no trabalho e o seu gerente te chama e fala: olha, aqui está a sua carta de demissão. Você está sendo mandado embora da empresa. Sabe aquele dia que você recebe a notícia que você foi traído? Aquele dia que você recebe um laudo médico? Não tem mais jeito. Você recebeu aquele laudo médico e você sentiu um sentimento de frustração.
Aquele dia que você tinha certeza que aquela vaga de emprego era sua, mas outro veio e ocupou a sua vaga. E é isso que Pedro sente naquela noite. Redes vazias. É isso o sentimento de Pedro naquela noite. É aquele dia que você pensa, tudo deu errado para mim. Aquele dia que você só recebe notícia ruim. Tudo ficou difícil. Aí a gente chora, a gente se desespera, a gente perde fome, a gente só tem vontade de deitar, dormir, mas nem dormir consegue, porque a gente fica com insônia. E eu acredito que Pedro teve uma noite assim. Pedro vivia da pesca, gente, era o sustento dele. Então se ele não pesca, não tem sustento. E se não tem o sustento, não tem como ele se manter. A sua família vivia da pesca. Mas a Bíblia vai nos dizer que aqueles pescadores, eles desembarcaram na beira do mar da Galileia. Eles desceram e estavam à beira da praia, lavando as suas redes. Quando de repente Jesus chega com uma grande multidão. Jesus, ele sempre vai estar acompanhado de uma grande multidão. Se você for olhar os evangelhos, você vai ver. Aonde está Jesus, tem uma multidão seguindo. Aonde Jesus está, tinha multidão. A multidão o apertava. Alguns porque queriam ensinamentos, alguns porque queriam pães, e outros porque queriam milagres. Queriam que Jesus poderia ofertar a eles. E nesse dia foi assim, uma multidão o seguia, o apertava, porque queria ouvir a tua palavra. Então Jesus chega na beira do mar da Galileia, e o texto diz que Jesus viu 2 barcos parados ali na beira do lago. E observa que os pescadores estavam lavando as suas redes. Entenda aqui comigo, mastiga aqui com o cérebro agora. Não é a Bíblia que diz que tinha 2 barcos. Foi Jesus que viu que tinha 2 barcos. Não é a Bíblia que diz. Eu acredito que naquele mar da Galileia era um ponto de encontro dos pescadores. Ali tinha vários navios de transporte, de pescaria, mas a Bíblia diz que Jesus viu 2. Foi 2 barcos que ele viu. E o barco que Jesus escolhe é o de Simão. Simão Pedro, aquele que estava decepcionado, desmotivado, aquele que chegou com um barco vazio. Eu imagino Simão chegando na beira do mar, com aquele barco vazio e todo mundo olhando para ele. Porque quando você está num dia de frustração, o que mais tem é gente para te apontar. O que mais tem é gente para falar da sua vida, gente que cuida da sua vida. Sabe aquelas pessoas que entram todo dia nas suas redes sociais para saber como você está? Esperando que você poste uma má notícia. Eu imagino um monte de gente apontando, nossa, mas ele não pescou nada. Ele voltou com os barcos vazios. Mas sabe o que é lindo aqui? Que a Bíblia vai dizer que Jesus olha para o barco dele e diz, é o teu barco que eu quero usar. O teu barco será o meu altar nessa manhã. Eles apontaram, talvez criticando a Pedro, mas Jesus o viu e falou, é o seu barco que eu quero usar. E outra, eu não quero só usar o teu barco, eu quero que você me coloque um pouco para fora da terra. Então Jesus não queria só usar o barco dele. Jesus precisou dele e ainda fala, Simão, empurra o barco mais um pouco. O homem já estava frustrado, gente, decepcionado, ele estava triste. Ele não tinha ânimo para nada, mas Jesus diz, empurra mais um pouco o barco. Jesus estava dizendo, eu quero que você me coloque em um lugar favorável para que eu consiga falar com essa multidão. Mas eu estou cansado, estou triste, hoje eu não estou bem. Me magoaram, me decepcionaram. Não importa o que você viveu ontem ou o que você está vivendo hoje. Jesus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Não importa a situação que você está vivendo. Jesus, ele conta com você. E ele quer usar a tua vida. Simão tinha todos os motivos, gente, para falar, não, hoje não, Jesus. Hoje não. Hoje eu não consigo. Chega, para mim já deu. Simão tinha todos os motivos.
Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Pedro fala sobre as suas condições a Jesus, quando ele pede para ele empurrar o barco. Ele não fala sobre a sua frustração ali. Porque muitas vezes Deus vai usar o teu barco para abençoar muitas vidas que estão ao seu redor. Mas quem está precisando do milagre é você. Jesus vai usar o seu barco, mas é você que está precisando de um milagre naquele dia. Então olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: tem horas que a gente empresta o barco e só a gente sabe como estamos. Tem hora que você vai ver Jesus usando o meu barco, mas você não sabe como que eu estou. Ninguém sabe como você está, mas eu vim trazer uma boa notícia para você. E só aqueles que crê vai receber. Jesus, Ele não usa o teu barco porque Ele precisa de você. Jesus, Ele usa o teu barco porque você precisa dEle. É você que precisa dEle, que necessita dEle, que depende dEle. É você e eu que depende dEle. Ele não precisa do nosso barco. Eu estou falando de um homem que anda sobre as águas. Ele não precisa de você. Somos nós que precisamos dEle. Somos nós que dependemos da sua misericórdia, da tua graça. Somos nós. Então não pense que Jesus depende de você para nada, porque Ele não precisa. Eu estou falando de um Deus poderoso, um Deus que faz milagre. Se Ele quisesse, Ele subia sobre as águas e ensinava aquela multidão. Jesus, o que Ele quer é contar contigo. Olha para essa pessoa linda que está aí do seu lado e fala: Jesus quer contar contigo. Jesus quer contar contigo mesmo em meio às suas dores. Fala isso para Ele, profetiza isso para Ele. Mesmo em meio aos seus desertos, mesmo em meio ao vale que você está passando, Ele quer usar você. É você e eu que Ele quer usar. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai lá e empurra o barco. Pedro vai lá. Tá bom, Jesus. Ele nem questiona, tá? Ele vai lá e empurra assim ao barco. E perceba que se Jesus só quisesse o barco dele, Jesus ia falar: Simão, empresta o seu barco. E outra pessoa ia ir lá e empurrar o barco. Mas Jesus queria ele. Jesus tinha um milagre na vida dele. Era com ele que Jesus marcou aquela manhã. Mas eu preciso que você entenda que quando ele pede o seu barco, não é porque ele quer usar você. Ele quer ter um relacionamento com você. Será que você entende que Ele não quer te usar? Ele quer se relacionar com você. Porque Jesus, Ele não quer apenas contar com você para algumas horas. O que Ele quer é voltar para sua casa assim que esse culto acabar. Jesus não quer ter um relacionamento com você de domingo e quarta aqui no culto. Jesus quer ter um relacionamento com você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele quer morar dentro de você. Jesus, Ele não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. É por inteiro que Ele quer você. Não adianta você se entregar a Jesus pela metade, porque milagre você não vai viver. Ele quer usar você, Ele quer morar dentro de você, Ele quer habitar em você. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro empurra o barco. E agora a Bíblia diz que Jesus senta no barco e Ele começa a ensinar aquela multidão. Aí eu perguntei assim, o bispo sempre me ensina: faça a pergunta ao texto. Por que Jesus senta no barco? Quem senta não tem pressa. Se Ele sentou, Ele não tinha pressa. Sabe por quê? Ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, quando Ele quer, na hora que Ele acha bom, na hora que Ele acha, Ele está preparado, agora eu vou fazer o milagre. Jesus não tinha pressa. Ele não tinha pressa nenhuma. E eu imagino Pedro ali, gente, cabisbaixo, triste, e Jesus na maior calmaria. Que eu imagino o nosso Jesus bem calminho, lindo, calmo. É eu e você que é desesperado. É eu e você que parece que nasceu de 5 meses, mas Jesus não. Somos eu e você que queremos as coisas para onde? Fast food, é hoje, agora. Chega, é agora, eu preciso de agora. Se não for agora, não dá, é agora. Mas eu imagino
que Jesus senta naquele barco, pastor Diego, e ele fala: Pedro, senta também. Eu fiquei imaginando: senta, Pedro, você precisa descansar. Pedro não falou, mas Jesus sabia. Senta, Pedro, descansa, porque o que vai acontecer já já, você precisa estar bem para presenciar o que eu vou fazer, Simão. Descansa um pouquinho, você precisa descansar. Eu acho que essa noite não foi boa, eu imagino. E a Bíblia vai dizer que quando ele termina de falar com a multidão, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz: agora vai para águas mais profundas. Diz assim comigo: águas profundas. Eu imagino Simão Pedro dizendo assim: oi, águas profundas? É, Simão, a palavra, o decreto é águas profundas. Eu acho que Simão não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo. Mas Jesus queria dizer em outras palavras a ele: aqui eu consegui te usar. Eu peguei o seu barco. Você conseguia me ouvir. A multidão também conseguia me ouvir. Mas Pedro, o que eu tenho para fazer na sua vida, você precisa sair do raso e ir comigo para o fundo, porque lá no fundo eu quero manifestar algumas coisas para que você veja, que você presencie o que eu quero fazer. E Jesus me trouxe hoje aqui nessa noite para dizer: não tem como viver milagres em águas rasas. Para viver milagre tem que ir em águas profundas. Por isso que nós temos que sair dessa vida rasa e ir para águas profundas. Não é viver essa vidinha que vive na média. Eu agrado Jesus e amanhã eu agrado o mundo. Não, você esquece. Jesus nos chama para ir para águas mais profundas. Jesus está dizendo: tem coisa retida aí na sua vida, porque você insiste em viver uma vida no raso. Aí sabe o que eu entendi? Quando você está no mundo, você dá o seu melhor. Você dá tudo. Aí você vem para Jesus, entrega a sua vida a Jesus e quer viver no raso. Tá bom assim, eu culto eu ali, tá tudo bem. Jesus se alegra porque eu estou indo no culto. Uma vida no raso, uma vida rasa, uma vida triste, uma vida medíocre. Uma vida que vive na média ali, ó, agrada todo mundo. E Jesus está esquecido lá atrás. Mas hoje o Espírito Santo, queridos, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e o Espírito Santo falava a mim: vidas que estão ali precisam sair do raso e entrar para o que eu tenho para fazer sobre a vida deles. O que eu tenho para fazer na transformação da história deles. Sacode essa pessoa aí do seu lado, querido. Olha ela e profetiza sobre a vida dela. Será que dá para você entender que no raso você não vai sair do lugar que você está? Você não percebeu que você está atrasando o propósito de Deus para a sua vida? Jesus tem além mais do que você imagina ou pensa para fazer sobre a sua vida. Jesus disse: Simão, vai para águas mais profundas. E ainda vai dizer: lançai as redes. Vai para águas profundas e lançai a rede. Jesus diz: lançais a rede para um arrastão. Arrastão? Jesus. Pesca é assim, gente. Eu nunca pesquei, mas fui pesquisar sobre o que é. Pesca é assim. Hoje você pode pescar e não vir nenhum peixe. É o risco de todo pescador. Mas ele está dizendo a Pedro: quando você entrar no que eu tenho para você, o que é para chegar na sua mão já está preparado. Você não vai precisar fazer nada. Quando nós estamos na direção de Deus, o peixe nos espera. Não é nós que vai atrás do peixe, não. Quando eu estou na direção de Deus, a bênção vem até a mim. Não é eu que vou atrás da bênção. Aonde eu chego, a porta está fechada, mas onde eu chego, a porta abre. Quando eu estou na direção do Mestre.
Quando eu estou na direção do mestre, não tem porta fechada, não tem falta. Quando Deus dá a palavra, vai, você vai, que a porta vai estar aberta. Será que você entende isso? Que tudo que eu e você precisa, queridos, está dentro do projeto que Jesus traçou para a sua vida. Então, quanto tempo, gente, vamos perder vivendo uma vida no raso? Sai desse comodismo hoje. Jesus te chama para viver algo novo, algo sobrenatural, algo que você nunca imaginou viver. Sabendo que Deus te chamou para águas profundas, e você quer viver ali, Jesus, não, águas mais profundas. E Jesus está ministrando a corações aqui nessa noite. E você sabe que Jesus quer te usar. Você sabe que Jesus tem um chamado e um propósito na sua vida. Jesus está dizendo, eu te escolhi. E você sabe de onde eu te tirei. Ninguém dava nada para você, mas eu te resgatei. Eu te chamei. E a palavra dele hoje, vá para águas mais profundas. Certa vez eu ouvi isso em uma ministração da nossa amiga Gabriela Lopes, e ela disse assim, sabe por que muitas pessoas ficam em águas rasas? Sabe me dizer? Porque águas profundas é perigoso. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aqui, eu estou falando de mim, porque todos nós somos meros pecadores, gosta de viver no raso, porque você tem medo do profundo. Aí eu pensei, águas profundas dá medo mesmo. Se você sobe num navio, que nem eu já fiz cruzeiro, você está lá no mar, no meio, o navio balança pra caramba, eu morria de medo. Dá medo. Porque quanto mais fundo você vai, mais forte o vento sopra. Quanto mais fundo você for, mais forte o vento vai vir sobre você. Quanto mais fundo a gente for, mais o barco balança. E as pessoas têm medo desses contra-ataques. As pessoas têm medo de ir em águas profundas. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer, João 16:33, Deus não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria fácil para você, porque para mim Ele nunca prometeu. Mas uma coisa que Ele promete é nunca nos deixar sozinhos. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Max Lucado vai dizer ainda, Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Jesus não disse que seria fácil, que seria confortável, mas andar com Jesus vale a pena. E Jesus está dizendo, águas profundas. Pode ir para águas profundas. Mas bispo, eu estou com medo, estão me perseguindo. Deixa eu te perseguir, sabe por quê? Porque quanto mais te perseguir, mais eu te honro. Quanto mais falarem de você, mais eu te respaldo. Quanto mais as adversidades se levantar contra você, mais eu te encho de graça e autoridade. Quanto mais você entrar no propósito que Deus tem para você, o diabo vai se levantar, muitas vezes ele vai se levantar, mas ele está dizendo nessa noite, você vai conhecer a minha destra que é poderosa e o meu braço que é forte, e eu estou cuidando de você. Pode um pai ou uma mãe abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Eu sou a destra que você precisa. Eu sou o braço forte que te levanta quando você está caído. Não desista. Jesus te chama, vai para águas profundas. Não tenha medo, não temas. Aleluia. Oh Jesus, canta, lava, chora. Obrigada, Jesus. E a Bíblia vai dizer que agora Pedro diz ao mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Jesus diz, vai, águas mais profundas, lançai as redes. E Pedro diz, mestre, mas nós trabalhamos a noite toda e não tivemos sucesso. Nada apanhamos.
Você percebe que o verbo aqui, quando nós lemos esse versículo, está no plural? Apanhamos. Ele não estava sozinho. Um pouco mais abaixo no texto, você vê que ele vai estar acompanhado dos seus parceiros, dos seus sócios da pesca. Nada apanhamos. Ele não fez sozinho, ele tinha mais gente envolvida. Mas ele diz, mas porque tu mandas, eu lançarei. Eu lançarei, singular. Ele não perguntou o que os outros acham. Ele está dizendo, eu lançarei. Ele teve fé. Pedro poderia ter dito, peraí, mestre, eu vou ali perguntar para o meu companheiro do barco, o que ele acha de nós irmos para águas mais profundas? Eu vou ali perguntar para João, o que ele acha sobre essa ideia sua, de ir ao fundo do mar e lançar as redes novamente? Eu vou perguntar para Tiago, o que ele acha de ir em águas mais profundas? Não! Nada disso aconteceu, sabe por quê? Porque quem quer entrar em águas profundas e no que o mestre tem para fazer, não depende da opinião de ninguém. Se Jesus mandou, eu vou. Se Jesus disse, vai lá agora, você vai perguntar, ai marido, Jesus mandou? Vai. Se foi Jesus, vai. Se for perturbadinho aqui na sua orelha, não. Mas se Jesus mandou, vai. Ele não pede opinião de ninguém. Porque quem quer viver milagre, quem quer viver no profundo, não importa o que fala, o que pensa. Ai, vai falar de mim o quê? Que eu sou crente. Vai falar que eu sou habitolado. Deixa falar. Você quer agradar a quem? Os homens ou a Jesus? Não tem como você agradar os dois. Ou você agrada a Deus ou você agrada aos homens. Ele não pede opinião de ninguém. E o texto diz, e fazendo assim, eles pegaram. Opa, voltou para o plural? Eu lançarei. Eles pegaram. Plural. Você percebe que uma pessoa contagiada contagia as outras? Uma pessoa que está cheia de Jesus, ela vai contagiar todo mundo. Mas sabe aquele fruto podre? Também contagia. Eu imagino Pedro indo lá e falar, olha, Jesus me chamou para ir para o profundo e lançar as redes. E João, eu vou. Pedro, eu vou. André, eu vou também, eu não quero ficar de fora, eu vou. Pedro, ele contagiou aquela situação. Eu vou. Eu vou. E todo mundo foi. E Jesus diz, lança a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia. E eu imagino naquela situação, gente, lança a rede. E os amigos de Pedro dizendo, puxa Pedro, mas eu estou puxando, mas está muito pesado, o que é isso? Me ajuda, eu não estou conseguindo, está muito pesado. É muito peixe, gente. A rede está se rompendo. Pede ajuda aos barcos vizinhos. Isso, eu imagino eles gritando, ajuda. É muito peixe, vem milagre aí. Eu imagino eles gritando, tem milagre aqui. Jesus está no meu barco. E aonde Jesus chega tem milagre. Se Jesus está na tua vida vai ter milagre. Pode estar demorando, mas vai ter milagre. Vai ter milagre. Embaixo da direção, gente, de Deus. Presta atenção. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, a gente vai ter tanto. Mas a gente vai ter tanto que a gente vai dar. Vai começar a distribuir assim, ó. Você vai ter para dar, não é emprestar não, viu? É você dar. Você vai ter muito que você vai falar, vem, tem muito peixe. Nem se o meu pai fosse um milionário eu teria tanto peixe assim. Tem muito peixe. As redes estão se rompendo. Tem muito peixe. E eu pergunto para vocês nessa noite, você está preparado para ver aquilo que Jesus vai fazer na sua vida? Você está preparado para ver aquilo que nem os olhos viram, nem boca? Você está preparado para ver aquilo que você nunca imaginou ou pensou? Será que você está preparado para ver o sobrenatural de Deus na sua vida?
Aquela noite eles não pescaram nada, uma noite frustrada, mas chega ao amanhecer, o Senhor dá uma palavra e eles vivem um milagre. E é aquilo que diz em Efésios 3:20, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Será que você está preparado para viver isso? Será que você está preparado para ver o que o Senhor vai fazer na sua vida? Será que você está preparado para contemplar os milagres que Jesus vai fazer na sua vida? Aleluia. Mas a gente só vai viver milagre, querido, quando nós decidirmos ir em águas mais profundas com Jesus. Talvez você vai dizer hoje para mim, mas eu estou sem forças. Eu não consigo mais. Eu estou decepcionado, estou triste, estou abatida. Para mim não tem mais jeito, eu não consigo mais. Mas hoje é noite de você exercitar a sua fé. A Bíblia vai dizer que Pedro lavava as redes. E se ele estava lavando as redes, é porque ele ia usar de novo. Amém? Ele estava lavando as redes. Lavar as redes significa resistência. Em outras palavras, resiliência. Sabe quando você cai, levanta e você permanece no mesmo lugar? Era isso que Pedro estava vivendo. Ele tinha caído, estava triste, estava decepcionado, mas ele se levantou. Ele lavou as redes, ele estava triste, mas ele lavou as redes. E lavar as redes, quando você pesca muito, é fácil. E você lavar as redes quando você não pesca nada? É igual você lavar as roupas sujas do seu marido e as cuecas fedidas dele. Lavar as cuecas do marido é fácil, mas quando ele te trata bem, quando ele é bonzinho, te leva para jantar, quando ele compra uma roupa nova, ó amor, lembrei de você. E quando você tem que lavar as cuecas fedidas do marido, que ele te trata mal, ele é grosso, ranzizo, ruim, se vira, seu dinheiro é seu, o meu é meu. Não. Pedro lavou as redes, mesmo depois de uma noite de frustração. Porque tem gente que quer desistir por tudo. Não me cumprimentaram na igreja hoje. Eu vou pedir a bênção do pastor. A irmã não falou comigo, aquela metida. Não gosto daquela igreja. Estão me excluindo. Eu não quero. Quero abandonar tudo. Aí eu te pergunto, só porque não deu certo, só porque te olharam torto, você vai abandonar as suas redes? Ou nessa noite você vai lavar as suas redes? É na primeira crise no seu casamento que você vai pedir o divórcio para o seu marido? Ou você vai pedir o divórcio para a sua esposa? É na primeira decepção com o seu filho que você vai mandar ele embora da sua casa? Você não presta, você não vale nada? Não. Você vai precisar lavar as redes. Muitas pessoas estão aqui e o casamento não deu certo. Teve o divórcio. E não é porque você teve o divórcio que você nunca mais vai ser feliz. Jesus tem recomeço. Jesus tem transformação na sua vida. Jesus tem uma nova história para a sua vida. Mas bispa, eu fui traída, meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, bispa. Não importa, você vai ser feliz de novo. Sabe por quê? Quem dá a última palavra é o Senhor. A última palavra vem de Deus. Nós só precisamos obedecer quando Jesus manda. Jesus mandou Pedro, lança a rede. E ele lançou. E para finalizar, eu quero que você olhe para essa pessoa do seu lado e diz assim para ela: é desafiador, é difícil, o vento sopra forte, tem hora que você acha que você não vai conseguir, mas só porque você obedeceu, você vai viver os milagres que Jesus tem para a sua vida. Você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que você não pensa ou imagina. Porque com Jesus é assim. Com Jesus tem multiplicação. Com Jesus a rede estoura. Tem peixe para todo lado hoje aqui nessa noite. Será que você pode dar um pulo do seu lugar, querido? Eu imagino Pedro naquela noite dizendo assim: mas Senhor, eu não precisava de tanto, não, Senhor. Era só um pouquinho, Jesus. Era só um pouquinho que eu precisava. Mas com Jesus é assim.
Com Jesus você vai se surpreender, você vai viver o sobrenatural. E eu finalizo dizendo: Pedro, vendo isso, caiu de joelhos. Ai, Jesus. Diante de Jesus e diz: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sabe aquele dia que você olha para Jesus e você fica tão maravilhado sobre o que Ele está fazendo na sua vida, e você fala: Jesus, eu nem merecia isso. Pedro estava assim naquela noite, naquela manhã: mas eu nem merecia, Senhor, eu sou tão pecador. E eu te pergunto: você está preparado para viver o que o Senhor tem reservado para você? Você está preparado para ver o tamanho da família que Jesus está preparando para você? O tamanho da casa, o tamanho da igreja, o tamanho da porta escancarada que está te esperando. Porque com Ele tudo é possível. Com Jesus tem milagre, tem cura, tem transformação. E a Bíblia diz a Pedro: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Antes você pescava peixe e eles morriam. Agora você vai pescar homens mortos. E a Bíblia vai dizer em Atos 5,15: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Jesus transformou a vida de Pedro. Pedro, hoje você não é mais pescador de homens, mas pescador. Você será pescador de homens. Eu vim aqui dizer para você: Deus te chama para águas mais profundas. E eu quero ver quem é o primeiro corajoso que vai correr aqui e vai dizer: bispa, eu preciso ir em águas mais profundas. Talvez você vai dizer: bispa, mas eu já ministro. Ainda é pouco. Ah, bispa, mas eu já prego. Ainda é pouco.